Muito bem, pessoal. Então, agora, o nosso assunto é engenharia de software. E nós vamos falar hoje sobre testes. Testes de software. Então, vamos iniciar já compartilhando aqui a nossa tela. Vamos compartilhar a tela inteira. Muito bem. Tela compartilhada. E isso está dentro do nosso contexto, processo de desenvolvimento de software. Vamos lá. Nós vamos conhecer as atividades de testes do processo de desenvolvimento, entender as necessidades dessa etapa, obviamente na melhoria da qualidade dos softwares, né? E analisar os diversos tipos de testes. Então, vamos em frente. Vamos primeiro relembrar aqui quais são as fases que a gente tem, que fazem parte do nosso ciclo de vida, né? De um desenvolvimento de software. A gente tem o quê? Aqui está tudo espalhado, tá? A gente tem concepção, requisitos, implementação, implantação, desenho, análise, manutenção e testes. Agora vamos ver de uma outra forma. Bom, pelo que a gente tem apresentado para vocês, o nosso ciclo de vida ele consiste o quê? Primeiro, na concepção do software. Depois a gente faz um levantamento de requisitos. A gente desenvolve a análise. A gente constrói um desenho, como a gente viu na semana passada, que auxilia muito, né? E a gente implementa o nosso software. E aí entram os testes. A gente precisa testar. Onde estão os erros? É para isso que a gente utiliza esse, digamos assim, é o que faz parte desse ciclo de vida, né? É onde se encaixa esse aspecto do nosso ciclo de vida no desenvolvimento de software. Onde se encaixam os testes. A gente quer encontrar os erros. E, finalmente, a gente implanta, considerando que a gente minimizou a questão dos erros, né? Utilizando uma metodologia de testes. E aí a gente vem no processo de manutenção de software, porque não tem jeito. Dificilmente a gente vai conseguir, numa primeira implantação, um software que funcione 100% de acordo com as necessidades do usuário. Sempre vai surgir alguma coisa que ele, poxa, eu me esqueci de te passar isso. Eu me esqueci de te falar que tem essa situação. E na vida real a gente sabe que é assim, né, Marco? Né? Vamos lá. Primeira definição de teste. A fase de teste tem como objetivo detectar possíveis defeitos ou erros que possam surgir na fase de implementação. Desde a fase de implementação, a gente já começa a promover os testes. Nessa fase de testes, deve-se coletar os resultados e analisá-los. E, obviamente, corrigi-los antes de que a gente coloque em produção, antes que a gente implante. Fase fundamental, muitas vezes relegada a segundo plano, ou mesmo o que acontece na maioria das vezes. A gente esquece de fazer os testes, né? Isso é importante na qualidade do nosso software, né? Na medida que a gente vai avaliando, né, os aspectos do nosso software. Então, vamos lá. Então, a gente tem, teste. Processo definido com a intenção de encontrar o erro. Objetivo, encontrar um erro que ainda não foi descoberto. Um teste bem sucedido corresponde à descoberta de um erro não previsto. Nosso objetivo é esse, pessoal, porque quando a gente desenvolve uma coisa, a gente sempre procura aquele caminho feliz, né? Aquele caminho que tudo dá certo. E a gente acaba descobrindo os erros. Critério, definição de uma métrica que, após a análise do comportamento do sistema, atenda ao critério. Métrica é exatamente isso, pessoal. É a gente definir algo que nos possibilite encontrar um erro. Isso é uma métrica.
Procedimento, conjunto de instruções para a realização de testes. Aquilo que eu, de fato, tenho que fazer. Script de teste é uma representação definida de um procedimento de teste. Então, a gente pode adotar agora, daqui para frente, sempre executar esse script. Hoje, com essas novas tecnologias, a gente tem aí a descoberta de testes unitários. Na maioria das tecnologias, a gente encontra isso de forma automatizada. Fase testes. Objetivo, encontrar erros não descobertos. Né? Bem sucedido. Eu vou encontrar aquele erro que eu não tinha previsto. Na melhor das hipóteses, eu não vou encontrar erro. Né? Mas, analisando no aspecto de onde eu queira, de fato, alcançar assim, qualidade no meu software, eu vou usar essa metodologia e vou encontrar os erros, caso, né, eles existam. Análise e verificação de todos os componentes do sistema. Eu tenho que analisar o sistema por completo. Validar se estão em conformidade com os requisitos anteriormente definidos. Para uma melhor análise, o teste deve ser feito por uma equipe independente, diferente da equipe desenvolvedora. O ideal é que a gente submeta os testes a um outro grupo de pessoas, a um universo de usuários, ou mesmo, durante a fase de implementação, um desenvolvedor parceiro. Né? Modalidades de testes. Classificação quanto ao uso do código. Vamos lá, a gente pode classificar testes estáticos ou verificações, ou testes dinâmicos ou validações. Então, vamos ver as verificações. Antes da implementação, eu faço uma verificação. Inspeções, revisões, auditorias, testes nas fases iniciais, para a gente promover a qualidade do nosso software, promover a qualidade do processo do nosso desenvolvimento. Agora, a segunda fase seriam as validações. Então, primeiro eu verifico, agora eu vou validar. Bom, eu fiz um teste analisando o código, agora eu vou colocar informações e vamos validar as informações. Durante ou após a implementação, precisa de parte ou todo o sistema encarnado, né, composto. Isso vai me oferecer o quê? Qualidade do produto. Quando eu valido, bom, agora está validado a minha aplicação. O cara usou a aplicação. Ele criou uma população para o meu sistema validar. Eu promovo a qualidade do meu produto. Então, vamos lá. Modalidades de teste. Então, observem aí essa nossa figura, em que eu havia colocado para vocês inicialmente, onde a gente representou o ciclo de vida, né, do nosso software. Onde é que vão se encaixar esses testes? Então, vamos lá. Olha. Primeiro, a gente tem a nossa fase de concepção. A gente não tem como testar a nossa concepção, né? Agora, quando você faz um levantamento de requisitos, quando você faz uma análise, quando você constrói um desenho da sua análise, ali você já pode criar testes estáticos, fazer revisões, auditorias. Bom, quando eu implemento, claro, ainda posso implementar os testes estáticos, mas ali já entra o teste dinâmico. E quando eu estou implementando, eu estou colocando, estou validando, eu preciso validar os dados. Né? Eu estou executando a minha aplicação. E aí que eu encontro os erros, eventualmente. Né? Antes de passar para o processo de manutenção, implantação e manutenção. Modalidades de testes. Classificação quanto ao objetivo. Então, vamos lá. Teste de unidade. Programação. Teste de integração. Programação, testes. Teste de validação, testes. Então, vamos lá. Teste de unidades. Em unidades de programas. Busca de erros nos programas individuais. Imaginem aquele programa que a gente construiu na aula anterior, que a gente viu em estrutura de dados. Se eu fosse fazer um teste de unidade, eu vou fazer uma análise visual para ver se eu descubro algum erro. Não é? Beleza. Mas aí eu faço um teste de integração.
onde eu identifico erros na integração dos diversos módulos já testados individualmente. Então, depois, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a colocar dado. Eu vou passar a rodar a aplicação. E aí eu vou validar. Teste de validação. Realizado após a integração de todos os módulos. Bem antes da implantação. Ou seja, agora eu vou verificar se de fato o meu programa está rodando 100%. Por quê? Porque eu já fiz uma análise inicial, já verifiquei e já validei. Passando dados, né, coloquei lá, formei um vetor com valores e promovi os testes. E analisei o resultado. Estratégias de testes. Aí a gente chama esse teste de teste da caixa preta, que é um teste mais simples. E a gente tem eu vou adiantar aqui que a gente tem o teste da caixa branca, tá? Vamos começar pelo teste da caixa preta. Não considera a forma como está implementado, detalhes internos. Qual o objetivo disso? Uma visão mais macro. O software produz os resultados esperados? Os requisitos estão sendo atendidos? Então, eu não fiz, digamos assim, um teste minucioso. Tá? O meu teste foi apenas para avaliar o seguinte: o resultado é esse que eu esperava? Então tá ok. Não vou entrar a fundo em muitos detalhes, ou seja, em muitos testes. Vantagem: não requer conhecimento técnico da tecnologia empregada ou da implementação aplicada. Requer profissional menos capacitado. Tá? Bom, nesse momento aqui, eu não estou preocupado se eu vou ter um problema de estouro de HD, se a minha memória vai atender em termos de performance. Não estou preocupado com isso, é um teste mais superficial, um teste mais simples. Agora, o teste da caixa branca, que a gente considera mais complexo, baseado na arquitetura interna do software. Agora sim, de fato, eu vou verificar o código e vou além disso. Objetivo: identificar defeitos nas estruturas internas do software, por meio da simulação que testem toda a estrutura utilizada na codificação. Agora vou avaliar, inclusive, em termos de volume de dados, tudo mais. Desvantagem: requer conhecimento técnico da tecnologia empregada pelo software e arquitetura interna da solução. Requer um profissional bem capacitado. Difíceis de serem implementados. Quer dizer, o cara agora ele vai analisar toda a arquitetura do meu software. Tá? Eu não vou analisar apenas aquele simples algoritmo, eu vou analisar todo um contexto. Uma aplicação web, por exemplo. Ele não envolve só o meu código, não é verdade? Ele envolve uma série de outras coisas. E esse teste aqui é mais complexo. É ele que eu vou avaliar. Vantagem: eficientes na detecção de erros. Casos de teste que cubram todas as possibilidades. Teste de unidade. Primeira etapa do processo de validação. Testa uma unidade, um módulo, uma classe. Seria mais ou menos o seguinte, Diego. Eu vou analisar aquele meu programa. Você viu que ele tem 2 módulos, né? Tem um módulo, que é o programa principal, um segundo é a função. Então, de repente, eu não estou ainda preocupado com a função, estou olhando só o programa em si. Tá? É um teste inicial. Garantir a qualidade dos componentes do software, individualmente, avaliando estrutura interna, usar estratégias de caixa branca. Se a unidade atende aos requisitos, usar teste de caixa preta. Então, para eu verificar o conjunto, eu tenho que fazer uma análise minuciosa, não somente do código-fonte do programa principal, como também da função. Tá? Eu não vou apenas analisar a estrutura, se digamos assim, a forma com que eu passei o valor como parâmetro está correta. De repente, isso aí para mim está ok. Agora, e o resultado? Né? Tem que ser um teste de caixa branca. Teste de integração. Natural continuidade dos testes de integração. Verificar a compatibilidade da nova unidade com as demais.
já prontas. Agora eu vou considerar outros módulos. Verificar se juntas e integradas as unidades funcionam e realizam o trabalho que o sistema precisa. Então, agora eu estou analisando o conjunto, né? A integração de todos os módulos. Eu criei um sistema financeiro. Então, eu tenho um módulo de recursos humanos, eu tenho um módulo de compras, um módulo de vendas. Agora eu vou integrar. Um módulo contábil, agora eu vou fazer um teste integrado. Vou ver se todos os módulos funcionam. Geralmente, aplica-se estratégia na caixa preta, testando as interfaces entre as unidades que se integram, né? Ou seja, como é que esses módulos vão conversar? Esse resultado é importante para eu poder fazer esse tipo de teste, esse tipo de análise. Testes de sistemas. Bom, aqui a gente entra no quesito validação. Estágio mais complexo da validação. Valida uma solução como um todo. Aqui, as falhas individuais já estão sanadas. Pelo menos é o que a gente espera, né? Agora eu estou testando um conjunto. Eu vou, inclusive, fazer um teste de ambiente, envolvendo hardware, o software básico, rede, etc. E, de repente, eu fiz um sistema, Otávio, altamente complexo, interessante, legal. Só que na hora de rodar, o meu ambiente não funciona. A minha rede não atende. Na minha rede não roda. A minha rede é muito lenta. O cara que está lá no guichê, lá, ó, ele não tem o resultado satisfatório. Dificuldade. Vislumbrar os vários cenários de uso, né? E realmente é uma coisa complicada, né? Você considerar que o tempo de resposta do software tem que ser validado, tem que ser testado. Vários tipos. Stress, aí eu coloquei entre parênteses aí uma colocação conceitual sobre esses tipos. Tá? O que seria stress? Garantir a estabilidade e a confiabilidade do sistema. Isso a gente chama de stress. Volume. A gente pensa o quê? Em quantidade de dados, no universo de dados. E performance, não precisa colocar o significado. Performance é o quê? Performance do software, se está atendendo, né? É como se fosse a performance de um jogador de futebol. O cara tem que correr os 90 minutos, né? E correr bem, né? Correr bem. Terminar os 90 minutos com fôlego, né? Com gás. Pensar quem que vai usar, você coloca para a pessoa inserir se ela digitar 6, o que acontece se ela digitar 6? Então, isso já é na parte de validação. Então, isso é quando você já está validando. Né? Porque quando você está no teste inicial, você está apenas verificando. Na verificação, você não está muito preocupado com isso. Você está mais preocupado com a sua lógica, se ela funciona ou não. Entendeu? Mas aí, lá na validação, você vai ver que se o cara ele atendeu um caminho feliz, pô, o cara tinha que informar de 1 a 5, ele informou 4, tá beleza. Então, o seu programa está prevendo que o cara informou de 1 a 5. Mas, na verdade, chegou na hora de validar, aí você chamou um usuário para testar, você vai fazer um teste caixa branca, aí o cara vai e bota um 6. Opa, quebrou. Você não esperava que o cara fosse informar um valor diferente daquilo que o seu programa previa. Aí já é uma fase de validação, não de verificação, entendeu? Verificação, você analisou a lógica, tá ok, tá perfeito. O programa de caixa de supermercado, por exemplo, a pessoa digita lá 1,75. Só que é muito raro a pessoa digitar o ponto. Ela bota 1,75, ao invés de ser R$1,55, para R$175. Até mesmo a máscara. Você previu que o cara ia pressionar sempre o ponto decimal como ponto. O cara tem uma vírgula lá. Pô, se você não previu aquilo, pronto. O seu programa está perfeito para funcionar com pontinho, igual a calculadora, né? Está perfeito para funcionar com ponto. Você botou vírgula, não vai funcionar. Entendeu? Mas isso aí é o software internamente que vai trabalhar em cima disso. Né? Ele não pode nem te permitir que o cara entre com vírgula. Se ele só aceitar ponto, né? Tem como colocar, tipo assim,
Você falou da master. Se a pessoa digitar um ponto, ela já passa para o próximo. Sim, aí entendeu? Aí o que acontece? Isso aí, de repente, lá na verificação, você já eliminou esse tipo de erro, que não vai ocorrer mais. Você já eliminou na verificação. Eu estou verificando isso. Se o cara informar a vírgula, já converti para ponto. Antes mesmo de validar. Quando o cara for validar, você já verificou isso antes. Mas se você cometer esse erro de não verificar isso antes, lá na validação, vai acusar. Testes de aceite. Isso aí a gente chama de homologação. Pessoal, num ambiente, num cenário ideal, a gente sempre tem que ter um ambiente de homologação, certo, Marcos? A gente nunca sai de um ambiente de desenvolvimento direto para um ambiente de produção. A gente tem que ter um ambiente de homologação. Isso, pessoal, em cenários ideais, tá? E o que não ocorre muitas vezes. Muitas vezes o que ocorre é que o cara pediu um programa para ontem. Daqui a 5 minutos, daqui a meia hora, tem uma reunião daqui a meia hora, tá? Então eu preciso desse negócio. Então, o cara, como é que você vai conseguir testar, colocar num ambiente de homologação? Não, pera, o diretor, primeiro eu tenho que colocar num ambiente de homologação. O cara, o quê? O cara que está te pagando, pô. Eu quero para daqui a meia hora, cara. Não quero saber se está funcionando, se não está funcionando. É por isso, gente, que às vezes a gente, quando, assim, vamos pensar num sistema em grandes proporções, tá? Grandes proporções. Você pensa bem, quando houve aquela mudança do regime previdenciário, né? Aquela reforma previdenciária. Não aconteceu do dia para a noite. Não é verdade? Ele foi votado, mas só passou a funcionar depois de um tempo. Por que só passou a funcionar depois de um tempo? Porque teve todo esse processo de teste, de homologação, entendeu? As coisas funcionam assim. Né? Nada que acontece em termos financeiros acontece do dia para a noite. Tá? Homologação, ela tem que ser interna e externa. Tem que envolver esses dois aspectos. Último estágio do processo de validação. Último processo formal de detecção de erros no sistema. Uso por clientes e usuários, validarem as funcionalidades. Usuários interagem com o sistema completo. Reduz o risco da entrega. Gente, o teste de aceite é aquele teste que o cara fala assim, Rubens, pode colocar na produção, cara. Já testei tudo, já está validado. Porque na vida real, Felipe, é o seguinte, cara. Você, como desenvolvedor, você faz todos os testes possíveis. Só que quem vai te dar o aceite é o seu usuário final, cara. É ele que vai fazer os testes. É ele que vai falar assim, Rubens, tá legal, tá? Pode colocar o programa em produção. Não significa, Marcos, que eventualmente pode aparecer um erro. Não é, cara? De repente tem uma coisa que eu não vi, que o meu usuário também não viu. Pode acontecer. Mas a probabilidade do risco ser menor é muito maior. Você percebe uma coisa que vai melhorar e aquilo que já estava todo, está indo depois melhorar. Exatamente. Importante, pessoal. Vamos lá, vamos guardar essas recomendações aqui. E, como eu disse para vocês antes da aula, eu disse para vocês o seguinte, eu tenho que convencer vocês da importância dos testes, né? Então, vamos ver o que é importante. Em primeiro lugar, planejar testes. Agora vem a parte mais difícil, Otávio. Documentar testes. Isso ninguém gosta de fazer, cara. Todo mundo foge da documentação. Terceiro, validar ao longo do processo. Cara, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Depois de muito tempo, o cara vai descobrir um erro lá na frente. Puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Surgiu uma situação aqui inusitada. Não queimar etapas de testes. Tem que seguir a linha, tem que verificar para depois validar.
Equipe especializada, isso é importante. Preferencialmente, não ser equipe de desenvolvimento. Olha, mesmo na minha verificação, se eu tenho uma equipe de desenvolvimento, Felipe, se você é um analista, o Fagner é seu programador, cara, ele como programador, ele vai fazer os testes dele. Depois ele vai chegar para você e falar assim, Felipe, ó, o programa está pronto, eu já fiz meus testes. Por favor, faz os testes você. E aí você vai dar como analista, fazer um teste. Para depois você passar para o grupo de usuários, para que os usuários deem um aceite. Tá? Então, gente, seguindo esses passos aqui, a gente vai considerar essa etapa do nosso desenvolvimento do software como concluída, tá? Que é a etapa de teste. Interessante que tenha, tá? Assim, no mundo ideal é que a gente tenha essa fase. A gente sabe que é difícil, eu vivo isso dia a dia, não é fácil, mas se a gente pensa numa solução ideal, né, um processo ideal de desenvolvimento, a fase de teste ela é fundamental, dentro do contexto de engenharia de software. Ok? E aí a gente termina esse nosso momento de explicação. Eu vou parar aqui a nossa apresentação e a gente vai ter um momentozinho aí do nosso bate-papo, tá? Para ver se ainda ficou alguma dúvida. Tá bom? Estou encerrando aqui a gravação, pessoal. Valeu.